Introducing Airlion. Make your day special. You'll be energized and you'll feel great. Don't forget the amazing taste that you can't get enough of. It has all the vitamins and minerals needed to start your day. Airlion. Continuing the legacy. Fala galera do Hangout Podcast! Welcome, welcome, welcome! Gente, hoje nós estamos aqui na mesa do podcast, num podcast especial demais. Eu tô muito feliz, muito honrado que tá na mesa com só fera, só gente top das galáxias, diz nosso amigo por aí, né? Gente, já quero apresentar aqui Pastor Ray. Pastor Ray, já Hello. É da casa. Yes, O Pastor Ray, para quem não conhece, né? Depois ele vai se apresentar, vou deixar ele falar um pouco também, se apresentar. Mas, gente, Pastor Ray é um grande amigo, pastorzão aqui da Vine Church americana. É uma honra ter você aqui, uma inspiração para nós, né? A gente se inspira muito no Pastor Ray, grande homem de Deus, ministrado em nossas vidas, temos sido muito edificados pela sua vida, brother. Você é sempre bem-vindo aqui, mano. Tava com saudade de você. Eu tô sentindo em é o casa. segundo ou o terceiro? Eu acho que é o segundo. Segundo, né? Amém. Amém. Gente, e também, Pastor Ray, rapaz, quem diria que um dia nós está aqui nessa mesa aqui, hein? Rapaz, a gente já estava aqui antes de começar aqui o A podcast. gente tá na bênção, na graça. Falando aqui, né, com esse guest que a gente tem hoje, esse, né, visitante ilustre, que a gente admira muito, um grande homem de Deus, né? A gente se sente muito honrado, cara. Eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui. Pastor Naor Pedrosa, é isso mesmo, pastor? Pedrosa, o sobrenome? Pedrosa com Z. Com Z. Pastorzão, italiano. a gente sempre bate palma aqui pra galera que chega. Come on! Aleluia, pastorzão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu falo que, né, tem coisas que Deus que prepara, né, Deus agenda. A gente tenta fazer do nosso jeito, mas Deus vai lá e prepara a agenda, né, do jeito dele, da forma dele, e é dessa forma que a gente gosta, né, Pastor Ray? Eu sempre falo pra galera, gente, o Hangout não é um culto. O Hangout, ele é um Hangout, onde a gente se encontra para deixar o Espírito Santo fazer do jeito dele, e a gente, né, deixa ele fazer, e a gente tem hora para começar, nunca tem hora para acabar. Tem horas que a gente sai de lá 9h30, tem dia que a gente sai de lá 10 horas, 11 horas, esse dia a galera ficou chapando lá e ficou. Então a gente tá muito feliz. Pastorzão, muito obrigado, uma honra demais estar aqui com o senhor na mesa, né? O senhor fica à vontade aqui no nosso podcast. E eu queria que, antes, né, de o senhor falar, a gente entrar no assunto aqui, né? Que a gente já tem falado algumas coisas poderosas. Eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, para a galera do Hangout Podcast. E depois o Pastor Ray também pode estar se apresentando, para a gente entrar no assunto aqui e aí a gente Vai fluindo. Amém. Amém. Obrigado, Thiago, nos convidar para estar aqui, para a gente bater o papo das coisas do Reino de Deus, junto aqui com o Pastor Ray. Para mim também é uma alegria muito grande poder sentar com os irmãos, né, de outra geração. A gente estava falando disso, dessa conexão de gerações. Eu sou muito ligado nisso, porque realmente o Senhor, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eu acho que isso é sabedoria. A gente estava falando agora há pouco. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo fosse derramado, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Porque velho não sonha e jovem não tem visão. Então, quando o Espírito é derramado, aqueles que não sonhavam voltam a sonhar. E os que não tinham visão passam a ver. E mais, como a gente disse, né, a Bíblia também fala que nos últimos dias o Senhor ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque essa ruptura é maligna. Sim. E ela rompe um processo de sabedoria. Então, quando você vê um jovem sábio e um velho sonhando, o mover de Deus está lá. Amém. Porque no mundo isso é natural, não tem. Não tem, né? Mas essa também conexão, a gente percebe claramente, porque o diabo é estrategista. Então, por que ele quer romper? Sempre uma geração rebelde de jovens que acha que já sabe tudo, ele se desconecta da outra, achando que isso é legal, mas não é. Isso não é sábio, porque você está desprezando uma riqueza. Né? Claro que cada geração tem a sua maneira de viver, os seus valores, a sua cultura, mas essa conexão é saudável, porque ela protege uma, motiva a outra,
E ela é preciosa. E é por isso que a gente vê esse rompimento nas famílias e na sociedade, e muitas vezes tentando empurrar isso para dentro da igreja, porque o diabo sabe que se ele romper essa ligação de gerações, é uma maneira dele paralisar o mover que Deus tem construído. Porque o mover de Deus, ele não é estático, né? Ele se move durante a história. Deus está se movendo. São como pedras no caminho que você vai pisando sobre ela. Você não tem parar aqui, né? Alguém um dia falou, a gente estava falando aqui, eu fiquei 21 anos na frente do trabalho com os jovens e as pessoas às vezes falavam, você não vai sair não, você está impedindo o lugar de outro. Então, mas são pessoas naturais, porque na verdade Deus planejou um caminho para cada um de nós. O seu é seu, o meu é meu. Eu não estou entrando no seu, nem o seu no meu. Você não precisa me remover para ter o seu. Pelo contrário, a gente está conectado, juntos. A gente faz parte. Eu creio que Deus ajunta pessoas para propósitos. Você precisa ser sensível a isso. Porque a porta de entrada do diabo na vida de alguém é uma pessoa perto dela. E a porta de entrada de Deus na sua vida também é alguém perto de você. Por isso, muito cuidado com quem fala aos seus ouvidos. 96% das pessoas se converteram por causa de um parente ou um amigo. Verdade. Não foi panfleto, programa de televisão, na rádio, na internet. Então, foi alguém próximo que foi usado. E 90 e tantos % das pessoas que estão nas drogas foi um amigo que levou. Influência, né? Então é muito sério essa conexão. Então, a vida é feita assim. Pessoas são portas. Então, eu faço essa oração para que o Senhor me conecte com as pessoas certas e me afaste das pessoas erradas. Amém. Porque eu acredito em conexões. Eu acredito nisso nas famílias. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Eu não escolhi ser seu pai. E você não escolheu ser meu filho. Isso foi um arranjo divino. Então, nós precisamos ter essa santa percepção. E eu creio que na vida da igreja também. E as gerações também. Nós três estamos aqui hoje... nunca, como você disse, a gente não planejou isso. A gente talvez quis um dia, mas não imaginava como. Mas de alguma maneira, por alguma razão, o Espírito nos permite estar junto para compartilhar. E somos de gerações diferentes, mas estamos no mesmo contexto do reino de Deus. E eu acho que é isso que é precioso, a gente poder conversar. Amém. Bom demais. Pastorzão, rapidão, antes de passar para Pastor Ray, o senhor está hoje no Brasil, junto com o pastor Luiz ali na Videira. O senhor teve 21 anos pastoreando jovens, né? Sim. E hoje o senhor está na frente de algum ministério lá? A minha função hoje, eu sou pastor da igreja local, um dos prédios, que é onde o pastor Luiz também prega. Ele prega de manhã e eu à noite, lá na Arena Bueno, em Goiânia. Eu sou supervisor da Vinha Goiás, acompanho quase 100 igrejas lá no estado. E acompanho também a Vinha Angola, na África. Estou lá junto com o pastor Nelson, né? E participo com o pastor, como membro do Conselho Apostólico ali, né? Essas coisas. Essa é a minha função básica hoje. E o trabalho, como a gente estava conversando, a gente fez a transição dos Radicais Livres no ano passado, por pastor Ricardo Landim. E é uma transição mesmo. A transição não é um ato, é um tempo, né? Porque agora eu estou aqui com um irmão mais velho, um pai, para dar apoio para que o trabalho continue. Eu acho que qualquer pai, qualquer pessoa saudável, a alegria dele é ver os filhos irem muito mais longe, né? Eu acredito, porque o meu trabalho foi de abrir a mata, desbravar, preparar, estabelecer uma visão, estabelecer liderança, o que nós queríamos realmente construir em Deus. Nunca fizemos um trabalho de jovens voltado para o entretenimento, para ocupar tempo, para cumprir a agenda. Sempre tivemos uma visão de reino, de treinar pastores. E hoje a gente olha, fruto dessa visão que a gente está conversando, de ter uma visão a longo prazo. Porque quando a gente foi começar o trabalho dos Radicais Livres em 2001, e separamos um tempo para perguntar para o Espírito Santo. Nós não chegamos lá nós não chegamos com uma agenda para fazer. Porque eu acho que esse é um erro. As pessoas não sabem começar em Deus. Você tem que saber começar em Deus e parar em Deus.
Eu tinha a hora de parar, né? Sim. De transicionar. Aham. E a gente até, na verdade, estava planejando isso há 3 anos. Mas não era a hora de Deus. Depois que algumas coisas aconteceram, a gente vai percebendo o tempo de Deus, né? Ele é exato. Então, quando a gente foi começar, cheguei lá com uma agenda e falei, vamos fazer isso. Eu fui perguntar para Deus, ele que me chamou. Sim. E o Espírito Santo, desde aquela ocasião, nos deu essa visão do trabalho de levantar uma geração de pastores e líderes. Amém. 21 anos depois, a gente percebe um monte de jovens que se tornaram supervisor. O pastor Márcio era um radical livre. Hoje é um supervisor aqui nos Estados Unidos. O pastor Antônio, que está aqui com a gente, é o supervisor na Inglaterra. Né? A gente tem o Ozemar, está lá em Moçambique. Nós temos pastores espalhados nas nações, nos estados, nas supervisões, vários supervisores de estados. Amém. E todos eram jovens que vieram e realmente foram cumprindo esse chamado, essa visão. Por quê? Porque é o que a gente estava conversando aqui. A força, o mover, vou dizer assim, o mover está com os jovens. Sim. Mas a sabedoria estão com os velhos. Então, essa conexão ela é poderosa. E quando a gente consegue manter ela, e eu só acredito que ela é possível pelo Espírito, porque ela é espiritual, ela não é natural, ela não é fruto de uma decisão. Não, eu vou te honrar. Não, o Espírito tem que mover na minha vida. Tem que mover no seu coração e no meu coração. Para que a gente caminhe junto. Né? Não é uma relação carnal, só porque eu acho legal o Ray ou você, eu gosto mais daquela personalidade. Não é isso. Ela é espiritual. Nunca levantei ninguém porque eu gostava mais de um tipo ou do outro. Sempre foi pelo Espírito. Né? E a gente tem um lema, poucas pessoas sabem na videira. Nós aceitamos todos que Deus aceita. Amém. Mas só levantamos o que Deus levanta. Amém. Nós não temos preferências pessoais. Deus tem. Muito bom. Amém. Porque a obra é espiritual. Muito bom. E eu acho que isso é uma coisa saudável que a gente tem que manter. Amém. Pastor Ray, fala pra gente. Abre teu coração aí. Como é que você está se sentindo? Fala. Eu sei que você caminha, né, mais tempo com o pastor Naor. Você, né, teve várias experiências. Eu tô chegando agora, né? Então eu quero muito aprender, né, com vocês. Não, sinto muito honrado de poder estar aqui com o senhor, pastor Naor, muito honrado mesmo. Eu sempre conto a história. Eu já contei para o senhor, já contei esse testemunho várias vezes. Eu recebi meu chamado, foi numa ministração do pastor Naor, 2011. E na época eu estava começando a frequentar a videira, nem era membro assim fixo, e eu estava tendo experiências em casa, muitas experiências na minha casa. Porque eu cresci num lar cristão. E aí eu me desviei um pouco. E aí depois eu comecei a buscar Deus no meu quarto. Comecei a ter experiência com Deus. Deus começou... Teve um dia que, por exemplo, que eu fui chorando com meus pais, que tive uma revelação de Jesus na cruz e tudo que ele fez. Fui chorando pro meu quarto dos meus pais. E eu pedi perdão por todos os meus pecados, porque eu não sabia para quem conversar. Eu não estava frequentando uma igreja. Sim. Então eu acordei eles assustados, eu chorando. Eu falei, olha, eu só quero falar que Deus tem me dado convicção dessa vida que eu tô vivendo, eu não quero mais essa vida. E uma das coisas que eu experimentei nesse tempo foi que eu li na Bíblia sobre Paulo e Timóteo, e eu comecei a orar, Deus, eu quero pais espirituais. E pouco tempo depois foi quando eu me conectei com a videira, com o pastor Márcio, e numa conferência o senhor estava ministrando, e nessa conferência você começou a ministrar sobre chamados pastoral, sobre pessoas que Deus estava levantando. Eu não sei porque algo mexeu dentro de mim, eu fui naquele apelo. E aquele apelo me marcou. Eu lembro de joelho chorando, o Senhor impôs a mão sobre mim naquele dia, orou sobre mim, a gente nem se conhecia, nem imaginava nada. E agora a gente está aqui, a gente pode falar. E eu sempre falo que é uma grande honra. Amém. Porque eu tenho parte da sua paternidade, do seu legado. Amém. Eu honro isso. E é uma coisa preciosa que você está falando, e que eu acho que a gente precisa também entender isso, entende? Existe uma unção ministerial que a gente precisa ser sensível a ela. Então a gente está falando aqui, nós 3 participamos da mesma comunidade de igrejas que tem um só coração, uma só visão, uma só linguagem. Amém. E uma unção. Que é diferente, às vezes, de outros que estão fazendo outras coisas. Deus nos chamou com certas coisas peculiares. E o trabalho com os jovens, na vinha, ele tem essa unção.
Por quê? Porque quando a gente começou ele, o alvo de Deus era justamente trabalhar gerações de líderes, de pastores. Isso foi ampliando, porque num primeiro momento eu achei que estava ligado só com pastores. Mas hoje não, eu vejo que, na verdade, muitas lideranças espirituais foram levantadas fora, na vida da igreja, mas no mundo secular. Empresários que têm hoje um entendimento, por exemplo, de visão de reino, pais de família. Tudo isso foi uma coisa ampla, né? Mas é uma coisa interessante que você está contando, porque quando Deus nos falou que estava nos chamando, especialmente para chamar uma geração de líderes, de pastores, isso começou a fluir realmente de uma maneira muito especial. Às vezes eu não conto muito isso, mas era uma coisa assim, muito frequente, sempre, para dizer... nos encontros, nas conferências, era uma coisa assim estranha, porque o Espírito me mostrava as pessoas que tinham chamado. Uau. Ele falava aquele, gente que eu nunca vi. Uau. Eu não sei, é Deus que escolhe, não sou eu. E a minha sensação era uma coisa assim muito... A sensação espiritual que eu tinha, muitas vezes eu ia orar, eu nem conseguia orar. Eu só sentia a unção muito forte, chorando. E às vezes eu punha as mãos na sua cabeça, a minha sensação é que eu estava abastecendo um carro. Uau. E eu tinha que ficar lá até eu sentir que tudo Tava foi... cheio, né? Foi liberado. Muitas tudo. vezes eu senti isso. É como uma unção apostólica, né? De levantar esses pastores e líderes. Então eu penso que foi o que aconteceu com você aquele dia, né? Amém. Então, se Deus tinha um chamado para você, já dentro dessa unção... E muitos jovens, muitos irmãos que a gente viu isso acontecer lá atrás, depois a gente viu o resultado lá na frente. Então, eu penso que é muito importante a gente perceber isso que a gente chama de propósito de vida, perceber a unção, porque você vai fluir nela para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado na vida espiritual para a gente não ter uma mente comercial. Quando eu falo de mente comercial... eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da mente mundana. Porque como que funciona a mente mundana? Eu vou trabalhar numa empresa, então eu vou começar como um office boy, e o sucesso é ser diretor. Aí ele converte, ele traz essa mente para a igreja, ele pensa o quê? Eu vou entrar como membro, sucesso é ser pastor. Sim. Não é. Não é assim que funciona. Porque aqui não é uma empresa. Porque se Deus não te chamou para ser pastor, você resolve você é carnal. Ser espiritual é perceber essa unção, esse chamado que Deus tem para a sua vida. Não é uma questão de ser pastor ou não ser pastor. É uma questão de você fluir no que Deus te chamou para fazer. Sim. Porque todos nós somos ministros de Deus. Uns como pastor tempo integral, o outro dentro de uma profissão, o outro como dona de casa. Mas essa espiritualidade é que é poderosa, que a gente precisa desmistificar ela e perceber. Todos podem realmente fluir em Deus, ser usados por Deus, ao perceber que há uma unção que está fluindo. E a gente tem uma unção para isso, né, na vida da igreja, no trabalho com os jovens, e a gente fluiu nela. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, eu não creio que nós produzimos mover de Deus. Isso é, como você bem colocou, fogo estranho. O diabo sempre vai tentar imitar Deus, produzindo algo da carne, do esforço do homem, que tem aparência, mas não tem realidade. Né? Tem barulho, tem cor, tem luz, tem muita coisa legal, que em si mesmo é neutro. Muitas pessoas, teve um tempo, né, que tinha muita discussão disso. Cor da parede, isso é secundário, Pode, tanto faz. Preferência. É preferência, gosto, não tem valor nenhum. Destituída da presença de Deus, é neutra, não vale nada. Sim. Então, o que importa é isso, que eu acho que essa é a maneira que nós entendemos. Então, a gente não cria, a gente identifica o que Deus está movendo e participamos dele. Né? Somos então, participantes. é o que a gente estava conversando. Então, eu acredito que para cada geração existe um mover atual de Deus, aquilo que Deus está fazendo, e o que a gente precisa ter a percepção, o que eu estava falando para vocês. Então, nós vivemos uma geração que, por todos os sinais do fim, e Israel é o maior dele, é o relógio de Deus que voltou a existir, né? Sim. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas nós sabemos que sim, nós estamos vivendo dias do fim. E a Bíblia fala que um dos grandes sinais
é que o amor iria se esfriar do coração de quase todos os homens, né? Que é uma geração desafeiçoada, é uma geração virtual, né? Nós estamos aqui na era do site, da inteligência artificial, GPT aí. Nós estamos vivendo uma geração isolada, é ele e o computador, é uma geração fake, é uma geração de Instagram, de filtro, de né? filtros, é uma geração virtual, Sem identidade, sem né, professor? identidade, sem ligação, sem conexão. Tudo isso, o alvo do diabo sempre é paralisar o reino de Deus, né? Ele quer desconectar. E por isso a gente vê uma geração vazia. Eu estava te dando um dado aqui, que a cada 46 minutos um jovem se suicida. É a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo. Por quê? Por que o jovem que deveria amar a vida, viver dias felizes, porque ele está na flor da idade, está querendo se matar? Força total. Né? Porque o vazio existencial é muito grande. E aí, então, eu creio que na contramão disso, Deus quer levantar uma geração de jovens que nasceram de novo e que estão experimentando a alegria do reino de Deus. Amém. E esse é o grande testemunho. Nós não vamos tocar uma geração apontando o dedo, dizendo que ele está no pecado, acusando, condenando, colocando mais cobrança. Não vamos. Nós vamos tocar uma geração deixando eles verem a vida de Deus em nós. Amém. Sendo atraídas por essa verdade do reino de Deus. E aí passa, Ray, nós precisamos de uma metanoia a respeito do que é a espiritualidade de Cristo. A religião, ela produziu uma esquizofrenia espiritual em nós, embalada nas regras, nas trocas, na performance humana. Porque o mover das trevas, ele é um mover do 666, né? É o homem no centro, é o humanismo, é o homem sem Deus, é o homem na força do braço, é o que você é capaz de fazer, e então é o tanto de seguidor que você tem, é o influencer, é tudo para o homem, tudo para o homem. Só que isso é pesado pra caramba, porque o diabo, ele te esmaga tentando fazer você ser Deus, e é tudo que você quer. Não por menos que a oração de Jesus termina como? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque reino, poder e glória é tudo que todo homem quer. Só que isso é pesado, porque nós não fomos criados para ser Deus. Então, quando você tenta ser Deus, você se esmaga. Mas quando você se volta para o Senhor e faz de Cristo a sua justiça, né, que é o reino de Deus, que é a justiça, paz e alegria, você vai desfrutar de descanso e a alegria do Espírito vai fluir na sua vida. E isso vai ser um testemunho para essa geração. Então a gente precisa de uma metanoia de espiritualidade, porque a espiritualidade ficou muito tempo ligado à pobreza, sofrimento, dor, tristeza. Daqui a pouco você já nem tinha mais músicas de alegria na igreja. Não é? Eu não sou contra a adoração, imagina, worship. Mas eu sou contra não ter música de alegria, porque na cabeça dessa geração, parece que não pode ter unção na música de alegria, só ter unção se for adoração. Não, a unção não é isso, não é um ritmo de música, né? É uma revelação. É uma revelação de que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou perdoado, que eu sou justiça de Cristo, não há condenação para mim, meu pai está feliz comigo, eu sou amado e por isso eu sou cativado por esse amor. E aí a vida passa a ter cor. A vida passa a ter sabor, ter alegria. E aí contagia, toca os amigos que estão lá sendo afogados. Isso é verdade. O senhor falou sobre essa questão de suicídio. Eu acredito muito que suicídio, a causa dele é estresse e ansiedade, que gera depressão. E isso gera uma depressão, a pessoa acha que vem da cobrança da lei. Que vem da cobrança. Então, por que a pessoa tem ansiedade e estresse? Porque está preocupado. Por que está preocupado? Eu acredito que toda preocupação vem de uma raiz de condenação. No final, existe alguma condenação ou uma preocupação. Porque, olha, por que eu estou preocupado? Por que eu estou ansioso? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas se eu entendo que Deus é meu Pai, que Ele vai cuidar de tudo, então eu não tenho ansiedade. Então, eu acredito que a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu acho que é o medo que causa ansiedade, que causa suicídio. Claro. E isso que o senhor está falando é muito bom, porque essa geração ele vive muito ligado comparação, filtro, coisa fake, se mostrar.
e a pessoa vai gostar de mim, até você quando aceita. até quando posta alguma coisa, tem Sim. aquele momento, será que você vai ganhar likes? Sim. E tá tudo conectado nessa preocupação, ansiedade. Isso gera um ambiente. E eu acredito muito no que o senhor tá falando, porque eu acredito que toda geração, o senhor até tocou nisso, tem uma reação. Sim. Então, quando vê muito uma tendência, sempre tem um povo que levanta na contramão disso. Então, se a gente está vivendo uma geração muito ansiosa, com tendência de suicídio, de preocupação, de medo, então o povo de Deus, hoje, a geração que vai se levantar, vai ser o contrário, que é tudo que o senhor falou antes, que vai ser uma que tem a justiça de Deus, que tem na vida deles paz, Sim. e que eles vão ser alegres. Exatamente. Então, tudo aquilo que está sendo hoje vai ter a reação do povo de Deus se levantando no contra. Uma resposta espiritual. O Tozer, ele fala uma coisa realmente interessante, que ele comenta, ele faz uma frase assim, a busca desenfreada pelas coisas exteriores são apenas a prova da falência interior. Porque quando você está preenchido, que você sabe que é amado, você já é aceito nele, e você já está tomado da plenitude de Deus, você não precisa mais de nada exterior. Então, não tem problema se eu não sou aceito na escola. Eu já sou aceito por Deus. Isso me lembra até... Eu sou aprovado nele, eu não tenho que ser aprovado, eu não tenho que provar nada para você mais. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu acho porque ele é a minha justiça. Isso me lembra 1 João. 1 João, quando eu acho que João, ele escreve, não sei como é que fala em português, mas ele fala, eu oro que você tenha saúde, e como sua alma vai, a sua vida também vai. Faço votos que seja próximo, assim como é sua... Então, eu acho que conecta com isso. Se a gente está bem na alma, a nossa vida vai bem também. Exatamente. É que, na verdade, né, Ray, uma história que começou lá atrás, essa ruptura de Adão e Eva com Deus, e a gente estava conversando, porque a ansiedade, o medo, tudo isso foi essa ruptura que teve quando o diabo engana o homem, né, tentando convencer ele a ser o que ele já era, porque a Bíblia fala que Deus já tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Aí o diabo fala para ele, Deus não quer que você seja igual a ele, por isso que ele não quer que você coma da árvore. Mas ele já era. Isso é uma revelação. O diabo sempre quer tentar fazer você se tornar o que você já é. Exato. Para convencer que você não é, né? A tentação de Jesus, né? Quando o diabo vai e fala, se você é filho de Deus, tinha acabado de ser afirmado como filho de Deus. Exatamente. E você vê que o diabo ele não muda. Né? A estratégia é sempre a mesma. Então você vê que o que ele questionou no primeiro Adão é que você não é... Deus não quer que você seja igual a ele. Aí Jesus vem como o segundo Adão e repete o teste. Só que ele é aprovado. Porque o diabo pergunta de novo, se você é filho... Então prova. Porque Adão disse que não era coisa nenhuma. Só que ele se esconde, né? Porque o que Jesus tinha acabado de ouvir quando o céu se abre ali... Meu filho amado. Filho amado. E o diabo não fala a palavra amado. Ia falar assim, o diabo não porque menciona quem isso. sabe que é amado vence o diabo. Verdade. Então você vê, quando o homem pecou lá, a Bíblia fala que ele teve medo e se escondeu. Então, lá está a primeira menção da palavra medo na Bíblia. Sim. E a regra da interpretação da Bíblia, de hermenêutica, a regra da primeira menção, é que ela define o significado de uma palavra quando ela aparece pela primeira vez na Bíblia. Então, ali está a primeira vez que aparece a palavra medo. Então, o medo, em linhas gerais, é medo de morte, porque Adão estava com medo de morrer. Sim. Porque Deus não falou, se você pecar, eu vou te matar. Você vai morrer. Mas ele achou que Deus ia matar ele. Né? Por isso ele estava com medo. Então todo medo no final é medo da morte. Sim. Então a pessoa fala, tem medo de andar de avião. Não, você tem Tem medo medo de do avião morrer. cair e você morrer. Tem medo de cobra. Não, você tem medo da cobra te picar. Né? Você fala, eu tenho medo de falar em público. Não, Sim. se você descamar o medo, você vai encontrar a morte no final. Você tem medo de travar, dar um branco, passar vergonha, perder o emprego, não dar conta de sustentar a sua família, cair em depressão e morrer. Se você for buscando a morte, ela vai estar lá. Mas depois, na verdade, Ray, a saída daquilo... E aí tem ansiedade, estresse, depressão, suicídio, todo esse pacote maligno, né, que a gente está conversando aqui. Agora, mas aonde está realmente a raiz de tudo isso? É que é a morte mesmo? Não. É a consciência que todo homem tem que depois da morte, todo mundo vai comparecer diante de Deus. Então, a questão é essa. Então, aí Jesus vem em Hebreus 2,14, parte B do versículo, e ele fala o quê? Que Jesus, pela sua morte,
destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que, pelo pavor da morte, estava escravizado por toda a vida. É uma loucura. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: na minha morte eu matei a morte. Eu destituí o diabo do poder de matar. Por quê? Porque ele pagou a dívida. Sim. E o diabo só pode matar pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas aonde não tem pecado, porque o sangue entrou, não tem salário para pagar. Então, se você crê nisso, o diabo não pode matar você. E é onde abundou o pecado. E aí você está livre do medo. Então, quando você crê na justiça de Cristo, você não morre mais. Você passou da morte para a vida. Então, o ímpio, ele morre, ele vai encontrar um tribunal. O crente não, ele morre e volta para casa. Glória a Deus. Então, nós podemos viver em paz. E quando você entende, então, a raiz dessa conexão com Deus, a gente entra aquilo que eu falei com você. Então, a escala do reino. Né? Então, eu preciso entender que nós, como essa geração de jovens, em primeiro lugar, ele tem que entender isso. Cara, você já é aceito, você já é filho, você já é amado, você já tem um pai, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que provar nada pra galera, você não tem que ser aceito na galera, você já é. Amém. Você está preenchido. Você não precisa ficar em depressão, angustiado, porque não tem ninguém te seguindo. Sempre gosto de dizer. Se você tem Instagram, você só precisa ter 2 seguidores. Né? A bondade e a misericórdia certamente te seguirão. Pastor, a gente tem ministrado. Nós estamos ministrando o resto é bobagem, o resto são só seguidores. Isso que você estava falando, pastor, a gente tem ministrado no Hangout. É uma série de palavras baseadas num livro de consolidação. Que fala, né? Eu sou amado, né? Eu sou filho. E a gente está no 2º capítulo ainda, né? E bem nessa parte fala, né? De eu ser amado, sou filho. E uma das coisas que nós vemos nessa geração é a orfandade, né? São filhos, né? Órfãos de pai vivos, né? Sim. Porque o órfão, ele quer ser aceito. Sim. O órfão é aquele cara que ele não teve a aceitação, talvez, dos pais, né? E ele quer ser aceito na internet. Exato. Ele está buscando um pai, porque todo homem está buscando um pai. Exato. É por isso que quando Jesus... Porque esse foi o que ele perdeu. Exato. O que o homem perdeu quando ele foi expulso do jardim? Ele perdeu o pai. Perdeu o pai. E por que você acha que Jesus veio revelar? O pai. Aí entra essa ele parte veio revelar, poderosa demais. Quando ele veio revelar o novo nome de Deus, O Abba. veio, que é o Abba, ele veio revelar o que o homem perdeu. O homem perdeu o pai. Sim. E por isso que ele veio trazer o pai de volta. Essa conexão, né? De novo. A né? reconexão com o pai. E quando ele ensina a gente a orar, a primeira coisa que ele fala, ora, Pai nosso. Pai nosso. Pai. Por isso que é a oração dos filhos. Por isso que o pastor estava comentando lá que o ímpio não pode fazer oração porque ele não sabe perdoar. Nós podemos orar porque fomos perdoados. Sim. E nós temos um pai. Para mim, Ray, Thiago Reis. Thiago Ray. E Ray. Gosto de lembrar. Thiago Ray. Thiago Ray. Então, assim, eu sou muito fã disso. Eu acho que essa revelação de Deus como Pai, para mim, é a grande chave, a grande revelação. Porque foi isso que Jesus veio fazer. E é isso que está matando essa geração. É o que está matando a geração. E é o que a geração lá fora precisa encontrar esse Pai. Que eles... Dentro da igreja também. Dentro da igreja também. Exatamente. Porque é uma das coisas que a gente vê realmente dentro da igreja, né? Porque aí a gente estava falando disso, que você comentou, tocou no ponto. Paulo fala que nós não fomos chamados para viver outra vez atemorizados com o espírito da escravidão, mas da filiação. Porque o escravo, como você estava dizendo, diferente do filho, ele tem uma desvantagem monstra. Primeiro, como ele não tem pai, ele não tem herança, então ele não tem onde se apoiar para começar. O filho não, ele já começa lá na frente, porque ele já tem herança. Quem tem pai tem direção, vai acertar o alvo. Quem tem pai tem proteção. Amém. Ele está guardado, protegido, alimentado, ele tem herança, ele tem rumo. Amém. Ele está em paz, porque tem alguém que já está fazendo toda a retaguarda. O escravo não. A mentalidade de escravo é a mentalidade de alguém
com medo, desprotegido, Sim. que não tem cuidado, não tem rumo, não sabe se vai dar certo na vida. Ele vive essa ansiedade horrorosa. Né? É o irmão do filho pródigo. Exatamente. Com a mentalidade de escravo. Então, Filho, mas com a mente de escravo. Tá lá dentro, né? Mas ele não viu a bondade do pai. Então, o que nós precisamos de mostrar para essa geração é que ela tem um pai. Yes. Ela tem um pai. Eu amo isso. E aí a gente tem que ter uma metanoia. Então, quando eu falo que a gente tem que ter uma metanoia de espiritualidade, por parte aqui, em primeiro lugar, a gente tem que entender que vida cristã não é um curso que eu formo, Yes. não é um conjunto de regras que eu cumpro, não é um ponto que eu chego, é uma pessoa em que eu vivo. Aleluia. Nele Amém. nós vivemos, existimos e nos movemos. Amém. Não existe mais pode, não pode na vida cristã. Porque agora na lei que nos rege, a lei do Espírito. Yes. Então quando a Bíblia fala que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte, eu sei que quem trabalha com jovens, qual que é a palavra-chave de trabalho com jovens? Santidade. Sim. Ok, eu não sou contra santidade, só que tem que ter uma metanoia do que é ser santo. Sim, verdade. É verdade. Santo é ele. Yes. Quanto mais você está nele, mais santo Mais você é. santo Porque você é uma classe. Santificar é separar, né? Então você tem, quando você estuda, lá tem a classe dos anelídeos, tem a classe dos invertebrados, os vegetais, o reino animal, e tem a classe que é Deus. Ele é 3 vezes santo. Ele tem uma classe que é só ele. Não cabe dentro da criação. Uma classe exclusiva dele. Mas quando ele nos santificou para ele pegou você da classe comum e colocou na dele. É uma coisa... Então, a santidade é Cristo, não sou eu produzindo, não tentando não pecar. Entende? Então, eu sei que a gente fica achando que alguém vai ser santo por tentar proibir ele de fazer alguma coisa. Sim. Mas o evangelho é uma coisa tão louca que o apóstolo Paulo ele chega e ele faz uma declaração que deixa todo mundo de cabelo em pé. Ele vira e fala assim, tudo te é lícito. Pastor, não prega isso. Você não pode falar isso para os jovens. Como que é isso? Tudo te é lícito. Porque você está a lei do Espírito é tão elevada que eu posso dizer isso. Aí ele fala, nem tudo te convém, porque não combina mais com você. Então não é uma questão de proibição. Presta atenção, por que eu não tenho que viver na lei? Porque a lei do Espírito é tão superior, que é como eu virasse para você e falasse, Tiago, é o seguinte, a partir de agora, nova lei nos Estados Unidos, proibido andar rastejando. Como assim? Não tem sentido nenhum para mim. Isso é lei para cobra. Eu ando em pé, eu jamais fiquei pensando, nossa, tinha tanta vontade de andar rastejando. Percebe? Então, por que eu não tenho que roubar mais? Não roubarás. Por que isso não serve para mim e para você mais? Porque meu pai é dono de tudo. Amém. E ele me dá qualquer coisa, então não precisa roubar. A gente sempre fala que Jesus não veio... Não é inerente mais a nós. Isso é muito bom. Não cabe mais. Então, não adianta a gente querer construir um trabalho com jovens, uma geração, dizendo para eles, mas se você falar isso, ele vai para o pecado. Não. Quando você descobre que é amado, você ama. Né? Então, a Bíblia fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o amor, porque o nosso amor é só um reflexo de ter acessado o verdadeiro amor que é Cristo. Né? Aí, quando você ama, os jovens sempre me perguntavam, Ray, pastor, negócio da corte, né? O que pode? Pode isso, pode pegar na mão, pode pôr anelzinho, pode não sei o quê, pode falar. Eu falava, querido, descubra o quanto você é amado por revelação, ame a Deus e faça o que quiser. Porque quem ama não vai fazer o mal pro outro. É verdade. Não vai abusar do outro. A gente não está ensinando para modificar o comportamento. A gente está ensinando identidade. E quem tem identidade age conforme a identidade. Jesus não veio te trazer uma vida melhorada. É a coerência do reino de Deus. É muito mais sentido. É nova natureza, né? Você não vive mais pela sua antiga natureza. Uma nova vida. Nova vida. Uma nova vida. É o que a gente fala. Jesus não veio te trazer, fazer você ter uma vida melhor. Ele veio te trazer uma vida nova. Exatamente. Diferente. Exatamente. Então você percebe que nós precisamos ter uma metanoia poderosa a respeito de espiritualidade. Eu não tenho medo de ensinar essa verdade para os jovens. Eu não acho que quem nasceu de novo quer viver na prática do pecado. Porque nele está uma nova natureza. Exato. O pecado é só um acidente. Que ele vai descobrir que é uma coisa que acontece na carne, que é comida para demônios, que são vampiros, que sugam sua vida, são momentos de prazer. Porque eu falo, cara, o pecado está resolvido, mano. Ninguém nem vai para o inferno por causa do pecado.
pro escândalo dos fariseus, que vão falar que eu sou herético. Não, o pecado está pago. Então por que alguém vai para o inferno? Porque não quis aceitar o pagamento. Porque não quis crer na obra da cruz, né? Então, em relação, se você creu, você está perdoado. Não tem problema com Deus mais. Mas o pecado tem problema para você. Com Deus não, mas para você tem. Que afeta seus relacionamentos, consciência, demônios, canseira. Então, por que E você uma quer vida viver derrotada, isso? né? Para que isso? Deus te deu graça. Quando ele fala para aquela mulher, vai, não peques mais, nem eu te condeno, ele deu a ela a graça da não condenação e, em outras palavras, que ele estava dizendo para ela, eu te dei graça, pode ir, você não vai pecar mais. Que agora você encontrou a graça. Encontrou a graça. Entendeu? Uau. Então, a gente fica com medo, né? Mas do jovem querer ir para o pecado e ficamos tentando proibi-los um monte de coisa, mas a Bíblia fala que a lei avulta o pecado. É aquela história, tem um muro lá na rua da sua casa, todo dia você passa lá e não está nem aí, mas tem um buraco nele. E você nem tá nem aí para esse buraco no muro. Até que um dia alguém coloca um papelzinho lá em cima, proibido olhar aqui dentro. Já era. Eu sempre falo com os jovens, eu falo o seguinte, olha... É a lei. A graça não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas eu te garanto que você nunca mais vai pecar da mesma forma. Quando você faz o erro, na hora você vai falar, isso não tem a ver comigo, eu não quero isso, isso não me traz satisfação. Nós somos outro tipo de gente. Muda tudo a graça, ela transforma a gente. E aí, né, Ray? Mas aí a gente tem que ter um conceito também. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tenho pensado muito nessa metanoia da espiritualidade. De realmente o que é ser espiritual, o que é amor. São conceitos que caíram no comum, que às vezes a gente não medita profundamente nele. Então, quando a gente fala, você é amado, aí você fala, cara, mas se eu sou amado, por que eu estou sofrendo? Por que meu pai largou da minha mãe? Por que meus amigos da escola me rejeitaram? Por que eu estou passando por isso? Porque ele acha que amor é aquele amor lá, a maré, né? Não vou sofrer, não vou ter problema. Não. Jesus nunca falou porque eu te amo não tereis problema. No mundo tereis aflições. É necessário entender que uma coisa não anula a outra. Eu sofro porque aqui tem demônio, tem carne, é mundo, é caído, jaz no maligno. Agora, Jesus falou o quê? Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de quê? De me não deixar eu passar problema? Não. Pelo fato de ter Cristo morrido por mim quando eu ainda era pecador. Então, essa é a prova do amor. Então, no meio da luta, essa geração não pode duvidar do amor. Pelo contrário, cara, eu estou passando por luta porque esse mundo é caído e eu erro, eu apronto, eu tenho problemas. Mas o fato é o seguinte, Deus me ama. Eu estou aqui nesse vale aqui, mas porque ele me ama, eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai me tirar daqui. Mas na hora que ele mais precisa de saber que é amado, ele duvida, porque o conceito de amor dele está errado. Entende? Aí é aquela história, né, Ray? Veja, o apóstolo Paulo não se preocupou em corrigir comportamentos da igreja de Corinto, que era a igreja mais carnal que tinha. Ficava bêbado na ceia, eles aprontavam. Paulo não corrige eles. Por quê? Porque não se preocupe. Então, aqui fica uma chave para o trabalho de jovens. Não se preocupe com o comportamento errado dos jovens. Porque comportamento é só fruto de crença. A sua vida é o resultado das suas crenças. Mude a crença que o comportamento vai mudar. Quando você descobre que você é filho, que você tem identidade, que você é santo, que você é justo, que você é nobre, que você é líder, você é outro nível de gente. Você não tem que viver como um mundo caído. Cara, você é celestial, você é um ser espiritual, você é um novo homem, uma nova raça. Você faz parte do reino, você é um rei sacerdote. Você já foi aceito, justificado, perdoado. Você foi chamado para governar, você está coroado de glória, tomado de plenitude. Meu Deus. Quer dizer, então... Você não precisa, não combina mais com você esse comportamento, porque você não é isso. Aí quando ele entende isso, ele fala, cara, é mesmo, não vou viver isso aqui não, isso aqui é baixo. Ele passa a viver de acordo com a identidade que ele viu. Né? Então é muito importante isso. E esse é o engano, né? Eu tenho um livro meu que eu conto essa historinha do gato, né? Que tinha na casa do irmão, amigo, a cachorra dele pariu os filhotinhos e a gata do vizinho também. Mas quando ela pariu os gatinhos, a gata morreu. E um gatinho foi criado pela cachorra dele, mamava na teta da cachorra, junto com os cachorrinhos. Só que depois que já estava um gato adulto, ele não conseguia subir muro, ele não tinha coragem de pular da mesa. Sendo gato, foi criado como cachorro. E porque na cabeça dele era isso que ele era. Mas ele tinha poderes
nele, inerente a ele, mas o engano na mente dele era tão grande que o comportamento dele estava limitado, que o mundo chama de crenças limitantes. Então, o que essa geração precisa é da revelação de quem é. Uau. Isso aí. Muito bom. Para realmente, como diz, voar, né? Isso é muito Amém. bom. É o que a gente tem falado, né? Quando você vai exortar um filho e aquele filho imaturo, você não repreende ele, como Moisés fez quando Deus falou para ele, fala a rocha, ele foi lá e bateu. Depois ele se revoltou com o povo, né? Geração incrédula, não sei o quê. E então ali ele errou e pecou, né? Porque ele não devia ter falado com o povo, né? Daquele jeito. E às vezes o pai, até mesmo, né? Ele vai falar com o filho. Uma das coisas que o pastor Márcio, né? Sempre ele ensina, né? Que a gente sempre declara a verdade. Por mais que às vezes o filho não está expressando aquilo ainda, mas você já está declarando aquilo que ele é. Exatamente. Você não é, tipo assim, porque às vezes você não ataca a pessoa, é um mentiroso, você ataca o erro. Exatamente, você é um mentiroso. Não, meu filho, isso aí não condiz com você. Você não é filho. Você é um homem de Deus. A mentira é do diabo, você é de fala Deus. A verdade. Aí ele, peraí, então você não faz parte de mim. É diferente, né? Quando você... Para nós que somos, né, pastores líderes e vamos às vezes... Porque às vezes tem aquela questão do mensageiro que sempre traz a condenação, né? E nunca traz a verdade. Então hoje nós carregamos a verdade. Nós devemos, né, profetizar a verdade, falar a verdade, até que essa verdade se torne realmente uma realidade na vida daquela pessoa. Você tocou num outro ponto, Ray, que para mim, né, e vocês que são pastores dessa geração de jovens, uma coisa é a revelação do Evangelho da Graça. Mas a outra coisa é o transmitir graça, que é o que você está falando. Não adianta eu ter a teologia, eu estou com Cristo, mas na prática eu estou com o diabo. Porque eu creio na graça, mas na hora de lidar com os irmãos eu bato na pedra. Sim, exato. É necessário sermos pastores. Incoerente, né? É incoerente, é inconsistente. É necessário sermos pastores que têm a visão do evangelho, mas que aprendeu a transmitir o evangelho. Entende? Então, eu trato o erro, mas eu nunca ataco a pessoa, porque ela é preciosa. Então, é o que você falou. Você mentiu, eu vou falar pro meu filho. A mentira é do diabo. Veja, eu estou atacando o problema. A mentira é do diabo, a mentira quebra confiança, a mentira é uma coisa maligna, mas você não. Você é filho de Deus, você é homem chamado para ser nobre, você não precisa mentir, você é filho da luz. Então, esse ato não combina com você. Eu estou exortando ele, mas sem atacar ele. Sim. Eu estou reafirmando a identidade dele enquanto eu ataco o problema. Nós precisamos transmitir graça para essa geração. Essa geração não precisa de mais alguém para apontar o dedo para ela, já está cobrada. Muito sentido. E eu acho que uma coisa também que o senhor tocou que eu achei muito importante, eu acho que para essa geração ouvir, é entender esse princípio que só porque está passando por uma dificuldade ou algo que não está sendo respondido na hora ou no momento, não quer dizer que nós não estamos debaixo da graça, do favor de Deus. E entender que nem sempre aquilo que é difícil é ruim. Que a gente sempre coloca, olha, difícil e ruim. Sim. Mas às vezes é algo que Deus vai trabalhar através daquilo para nos transformar, pra produzir peso de glória em nós, através. E eu acho que essa geração tem muita dificuldade com isso. Eu percebo, jovem. Imediatista. Exatamente, porque tem que ser na hora. Eu orei, não foi respondido, então Deus não está ouvindo. Não tem poder na minha oração. E eu acho que ter essa revelação de estar constante, essa revelação de ficar forte, de conseguir entender, não, Deus está comigo, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu sou favorecido, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu acho que essa é uma chave que essa geração precisa entender. Porque... com certeza. Essa é uma chave que a gente chama de permanecer. Então, você que está nos assistindo, querido, você é um jovem, que o pastor Ray colocou, é muito importante. Por quê? Então, primeiro, você tem que ter alguns fundamentos consolidados. Né? Por que a gente está insistindo nisso, né, Ray? Porque essa é a grande chave. Do diabo não mover você da posição correta. Eu sou perdoado. Pronto, está definido. A Bíblia fala que Jesus, de uma vez para sempre, como Cordeiro de Deus, morreu pelos meus pecados. Eu estou perdoado. Eu sei que as pessoas não gostam de falar do perdão dos pecados futuros. Mas todo perdão foi futuro, porque Jesus pagou, foi 2000 anos atrás. Meus pecados eram futuros. Por que agora não vai mais continuar para frente? Eu estou perdoado, isso é um fato. É um fato. Segundo, eu sou filho e eu sou amado por causa de Cristo, não é por causa de mim. Uma coisa que eu gosto de dizer,
que essa geração tem que entender. Você precisa parar de relacionar com Deus com base na sua performance. Na minha casa, não moram as melhores pessoas do bairro. Moram os filhos. Deve ter gente melhor que os meus filhos no bairro, mas na minha casa moram os meus filhos. O céu não é lugar de gente perfeita, é lugar dos filhos. Amém. Tira isso da sua cabeça. Então para de olhar para você, para os seus erros. Você é filho, você é de casa, calma, não tem mais ira, não tem juízo, você não vai ser mandado no inferno. Descansa. O seu pai está aqui. E ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Amém. Quando você entende isso, por mais que você erre, que você apronte, você falou que não ia fazer mais, fez de novo, prometeu, fez promessa, bagunçou sua vida, fez uma confusão. Calma. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há pecado sujo demais que ele não lave, que ele não perdoe, não há situação que ele não transforme. E ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Até os seus erros vão fazer parte. Então é preciso acalmar a alma, que nós estamos conversando. Amém. E ficar aqui nessa fundamento. Eu sou amado, eu errei. Puxa vida, pela 10ª vez, será que Deus vai desistir de mim? Não. Seu pai não desiste, por que Deus vai desistir? Se ele desistiu, Deus não desiste. Porque ele não pode negar. E ele disse, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ele não pode mentir, porque se ele mente, ele perde a condição de Deus. Aí ele não é Deus. Não é? Uau, Então, descansa, querido. Yeah. Descansa. Fica tranquilo. Isso é um ponto. Segundo, entenda que se Deus está dizendo não agora, é porque ele tem um sim na frente melhor. Aleluia. O tempo, os seus caminhos são mais altos. Amém. Não é? Assim como a terra está distante do céu, os seus pensamentos são superiores. E Deus já viu o final. Nós estamos assistindo o desfile do chão. Então a gente está vendo a cavalaria, a infantaria. Deus não, ele vê do alto. Ele é como alguém que tem um drone e sobe. Ele viu o seu começo e o seu fim. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Ele já viu o seu fim. Amém. E ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Amém. O meio é só o homem tagarelando, é só o diabo tentando alguma coisa. Calma, Deus já estabeleceu, sua vida já deu certo. Acalma. Meu pai largou da minha mãe, eu não tenho ninguém, meus amigos me rejeitaram, mas o Senhor está com você. Amém. A história não terminou. Uau. Ele vai completar. Se você se manter na fé de que é perdoado, de que é amado, de que tem um pai cuidando de você, o seu momento pode estar ruim, mas o seu momento não define quem você é. Amém. O que define quem você é não é o fato, é a verdade. Yeah. Porque as pessoas falam, contra fatos não há argumentos. Mas Deus não trabalha com fatos. Deus trabalha com a verdade. O fato diz que você está doente, mas a verdade diz que Jesus carregou na cruz sua enfermidade. Amém. O fato diz que seu pai abandonou sua mãe e deixou você, mas a verdade diz que o seu verdadeiro pai nunca te deixará. Jamais te abandonará. O fato diz que você errou, que você não merece, mas a verdade diz que você é perdoado, lavado pelo sangue, incondicionalmente. Né? Então, veja, quando a gente ensina a verdade, a gente cria uma fé segura. Né, para essa geração. Capaz, aí ela vai acalmar, porque ela vai entender que os erros dela, ou o que ela está desejando e não está acontecendo agora, tudo está dentro do plano de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. E que o Senhor vai usar todas as coisas para o bem dela. Né? E que se ele está negando algo, é por amor. Amar não é fazer o que você quer, é fazer o que é melhor para você. E Deus sabe o que é melhor. Muito bom. Então acalma o coração, que no final vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais. Pastor, antes da gente finalizar aqui, já estamos partindo para o final, a gente tem o nosso momento selfie, que a gente sempre faz um selfie aqui. Legal. Com o diretor que está ali nos bastidores. Pastorzão, muito bom. Obrigado. Mais uma vez, está com a gente. Pastor Ray. Foi algo de Deus aqui hoje. E eu tenho certeza que tudo que foi compartilhado aqui, né, vai atingir muitas vidas, muitos jovens. Amém. E eu creio muito nisso, né? E uma das coisas que eu queria falar antes de a gente finalizar e deixar o senhor finalizar também, Pastor Ray, eu vejo assim, né, hoje, né, o que a gente já tá, né, eu falo que eu já não sou mais jovem de 18, 19 anos de idade, né? A gente já é uma ponte para essa galera, né? E eu falo, né, uma das coisas que Deus tem ministrado muito é que Deus tem levantado nós, como o trabalho de Joquebed, né, que ela fez. Ela preparou um cesto, botou Moisés ali dentro, né, cobriu e lançou ele, né, e o rio ali, né, ele representa o mundo hoje fora, né? Então, o nosso papel hoje é de pegar essa geração, guardar eles, né, preparar eles, lançar, né, para que eles se tornem, né, libertadores, né,
para esse tempo. Então, creio numa geração que Deus está levantando de Você vê que tanto o cesto quanto a arca, ele aponta para a igreja. Aleluia. É na vida da igreja que eles vão ser guardados. Aí, mais uma hora de podcast agora. Uau. Nossa. Repete aí, pastor. Repete. Isso é profundo demais. Aleluia. Tanto a arca quanto a igreja, quanto o cesto, né, de Joquebed, de Moisés, eles representam a vida da igreja no mundo. O que te guarda do mundo, né, é ficar fora dele, é ficar na cesta. Ficar na arca. Porque a vida da igreja é o corpo. E o corpo é proteção. Amém. Um dedo fora do corpo, ele é um dedo. Mas ele está desconectado, ele está desprotegido. Né? Igual a prótese, né? O cara tem uma prótese, né, de uma perna. Tá no corpo, mas não tem. Não é dele, mas o membro que está conectado, ele está guardado. Porque o sangue passa nele, a vida passa nele. A vida e o sangue é que leva a energia, controla a temperatura, leucócitos, proteção, energia, vida, temperatura, tudo é o sangue que controla. E o sangue é a vida do corpo. Quando você está desconectado. E aí é um ataque do diabo. Só pra gente. Esse ponto que você tocou, ele é importante. Porque nós estamos vivendo um ataque, Ray, de um lance de desigrejado. Sim. Deus sim, igreja não. Isso não existe. Porque você não tem como separar a cabeça do corpo. A igreja é o Senhor. É verdade. É o corpo dele, é o corpo cara. de Cristo. Quase todas as analogias faz que Jesus sentido. deixou, não faz sentido separar. O seu edifício, isso é o corpo, isso é a noiva. Não é? Então essa é um engano do diabo, porque você fala, não quero saber da igreja, porque a igreja é de homens. Não, a igreja é divina, com homens imperfeitos. Inclusive porque você está lá. Verdade. Mas quando você vem para cá, a vida de Deus no corpo vai transformar você, vai curar você. É de dentro para fora, não é no esforço. É nessa santa conexão que flui o Espírito, que é onde a gente está dentro desse cesto e dentro dessa arca. E aí as águas do mundo não podem nos afundar. A gente costuma falar um negócio na nossa igreja, a gente fala assim, olha, para de procurar a igreja perfeita, não existe. E se você encontrar uma igreja perfeita, não vai. Porque se você for para lá, você vai estragar. Você vai estragar a igreja. Vai estragar, acabou. É verdade. Amém. Pastorzão, eu queria que você, né, liberasse algo aí pra essa galera, né? Tá assistindo a gente aí, essa geração de jovens, né? E fale alguma coisa pra gente, aquilo que tá no teu coração, pra esse tempo, pra esse momento que nós estamos vivendo como igreja, né? Como aí, reis sacerdotes pra esse tempo. Amém. O que eu quero deixar para essa geração, para você que está nos ouvindo, é essa verdade do reino, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém. Para de viver consciente de você. O primeiro estágio é a justiça. Justiça de Cristo. Justiça de Cristo é o que ele é o que ele fez, não é o que você é, nem o que você faz ou deixa de fazer. Para de viver com consciência de erro, de cobrança, de necessidade, passa a viver com consciência de suprimento. Porque ele se tornou a sua justiça. Ele já fez tudo certo no seu lugar. Então Deus não está irado com você, Deus não está cobrando você, Deus não vai te matar, vai colocar uma praga em você, Ele não vai te deixar. Ele é seu pai. Amém. Ele te ama e ele já supriu os seus erros, os seus defeitos. Né? Quando Jesus morreu na cruz, foi a única vez no Novo Testamento que ele chama Deus de Deus. Ele nunca chamou Deus de Deus. Só de pai. Mas a única vez foi lá. Por quê? Porque lá ele tomou o seu lugar e o meu. Ele tomou nosso pecado para nos dar a sua justiça. Então, quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Era para que hoje você pudesse falar, meu pai, eu sei que nunca me abandonaste. Né? Então, Deus virou as costas para Jesus para virar de frente para você. Então, você tem justiça. E uma vez que você tem justiça, não há ira, não há maldição, não há inferno. Então, você tem paz, que é o segundo estágio. E aí, em algum momento, a alegria genuína vai brotar. Então, o que eu quero que você entenda é que a igreja, a vida cristã, não é um lugar cheio de podes e não podes. Esquece esse negócio de pode e não pode. Você tem o Espírito agora. Aprenda a viver aí, a andar pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso modus operandi. Amém. O mundo não vai viver por um conjunto. O crente não vai, o justo não vai viver por um conjunto de regras. Ele vai viver pela fé. A fé na obra de Cristo, não no meu braço. Confiado nele, descansado nele, esperando nele, deixando ele cuidar de mim, de você. Aleluia. Então você precisa alimentar a fé todo dia. Você não tem que orar porque é obrigado a orar. Você não tem que ler Bíblia porque é obrigado a ler Bíblia. Não tem mais isso. Você orar é só uma oportunidade de livre acesso
junto ao trono da graça, Amém. pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo seu sangue. É Deus falando, é o Pai falando para você, meu filho, o caminho está aberto, vem, Aleluia. fala o que você quiser, abre seu coração, trata suas lutas, suas crises comigo, tá com vontade de morrer, fala comigo, tá sem alegria, fala comigo, você tá com medo, fala comigo, vem cá, para de fazer oração bonita e faz oração honesta, abre o coração, rasga, Amém. vem pro Pai. Eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou suprir, eu vou curar, eu vou sarar. Essa relação é poderosa. Aleluia. E o que eu quero que você entenda que uma vez que você tem pai, que você não é bastardo, que você não é escravo, que você está perdoado, que você é amado, você ame a vida. Cara, você está na flor da vida. Deus quer. O que mais alegra o coração de Deus é a sua alegria. É o amar a vida e viver dias felizes, porque você agora não está sozinho mais. Seu pai pode ter ido embora, sua mãe pode ter ido embora, todo mundo te deixou, mas ele não vai te deixar. Ele não vai embora mais. E ele vai viver a vida. Tem luta? Sim. Sofrimento? Sim. Demônio? Sim. Mas nada disso é superior à alegria do reino de Deus. Amém. O que eu quero é que vocês vivam a vida intensamente. Deus te deu uma chance para viver. Viva todos os dias em paz, com alegria. Desfrute da vida no sentido de cumprir um propósito, de encontrar uma razão, né? Realmente na comunhão dos irmãos. E isso vai tocar essa geração, Aleluia. vai fazer diferença. Amém. Amém. Pastorzão, muito obrigado. Pastor Ray, fala alguma coisa pra essa galera aí. Não, só montando em cima daquilo que o pastor Naor falou, eu acredito muito que tem um teólogo que eu gosto muito, J.I. Packer, ele fala que o cristianismo, o centro dele é entender que Deus é Pai. Amém. Ter uma revelação. Sim. Deus é Pai. Que toda vez que você ouve Deus, você ouve Pai. E quando o crente vive assim, isso é quase um teste, uma forma de medir a revelação do crente. Quanto mais ele entende que Deus é o Pai dele, quanto mais ele tem tido revelação daquilo que é seguir Jesus. Amém. Amém. E eu acho que é isso que o senhor falou, que isso vai trazer satisfação, paz, alegria dentro de nós, jovens, de adultos. Sim. E isso vai gerar glória para Deus. Deus vai ser glorificado quanto mais a gente tem essa alegria, esse entendimento do amor e da graça de Jesus para nós e Deus como Pai. Amém. Aleluia. Muito bom. Cara, esse é tremendo. Eu nem vou falar nada, porque senão a gente vai entrar aqui e a gente vai longe. Vamos tirar uma selfie aqui para o nosso self-time aqui do nosso podcast. Joshua. 3. Isso. Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado, Pastor Ray. Obrigado Pastor Nor, mais uma vez, que honra ter você aqui com a gente. E quando o senhor estiver na América de novo, né, quiser estar com a gente, vai ser sempre bem-vindo. Obrigado. O senhor está em casa. Eu creio que são conexões que Deus faz. Amém. E eu creio que muitas pessoas jovens, né, todos que foram assistir esse podcast vão ser poderosamente tocados aí por tudo que o senhor liberou aqui pra gente hoje. Jesus. Glória a Deus. Amém. Gente, se vemos no nosso próximo Hangout Podcast.